Igreja Medieval: Laura, Larissa, Ana Júlia, Letícia, Vitória. No ano de 391, a religião cristã foi transformada em religião oficial do Império Romano. A partir deste momento, a Igreja Católica começou a se organizar e ganhar força no continente europeu. Nem mesmo a invasão dos povos bárbaros no século V atrapalhou o crescimento do catolicismo. Durante a Idade Média, a Igreja Católica conquistou e manteve grande poder. Possuía muitos terrenos, influenciava nas decisões políticas dos reinos, interferia na elaboração das leis e estabelecia padrões de comportamento moral para a sociedade. Com a religião única e oficial, a Igreja Católica não permitia opiniões e posições contrárias aos seus dogmas. Aqueles que desrespeitavam ou questionavam as decisões da Igreja eram perseguidos e punidos. Na Idade Média, a Igreja Católica criou um tribunal de Santo Ofício, no século XVIII, para combater os hereges. A Inquisição prendeu, torturou e mandou para a fogueira milhares de pessoas que não seguiam as ordens da Igreja. Por outro lado, alguns integrantes da Igreja Católica foram extremamente importantes para a preservação da cultura. Os monges copistas dedicaram-se a copiar e guardar os conhecimentos das civilizações antigas, principalmente dos sábios gregos. Graças aos monges, essa cultura se preservou, sendo retomada na época do Renascimento cultural. Enquanto parte do alto clero preocupava-se com as questões políticas e econômicas, muitos integrantes da Igreja Católica colocavam em prática os fundamentos do cristianismo. Os monges franciscanos, por exemplo, deixaram de lado a vida material para dedicar-se aos pobres. A cultura na Idade Média foi muito influenciada pela religião católica. As pinturas, esculturas e livros eram marcados pela temática religiosa. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois era uma forma didática e visual de transmitir o evangelho para uma população quase toda formada por analfabetos. Neste contexto, o Papa São Gregório criou o canto gregoriano. Era uma outra forma de transmitir as informações e conhecimentos religiosos através de um instrumento simples e interessante, a música. Vai. O desejo de todos, reis, nobres e plebeus, eram ir para o paraíso ou morrer. Porém, diziam as más línguas que os plebeus não iriam, pois nenhum anjo iria querer levá-los, pois fediam demais. Doenças como a peste negra matou mais de 1/3 da população europeia no século XIV. Um grupo de 200 ou 300 pessoas marcharem pela Europa se chicoteando. Eles acreditavam que dessa forma eles poderiam expulsar os seus males e os demônios do corpo. Os reis da Idade Média eram bastante criativos quando se tratava de punições. Como quando o rei mandou um suposto ladrão de cavalos se jogar em uma caixa d'água cheia de água benta. Se ele afundasse, significaria que ele era puro. Se ele flutuasse, significaria que ele era sim o ladrão. Porém, se ele afundasse, ele iria morrer afogado. Se ele flutuasse, ele iria para a masmorra e também morreria, ou seja, sem perdão. Não era fácil ser uma criança naquela época. Os pais só ligavam para seus filhos quando eles completassem 5 ou 6 anos.
pois não era fácil que isso acontecesse. Geralmente, as crianças com menos de um não sobreviviam.